A batalha contra o câncer é uma das mais complexas e desafiadoras da medicina moderna. No coração dessa luta, a farmacogenômica surge como uma ferramenta revolucionária, prometendo transformar a maneira como tratamos essa doença devastadora. O que é farmacogenômica? Farmacogenômica, PGX, é o estudo de como os genes de uma pessoa influenciam sua resposta a medicamentos. Este campo combina a farmacologia, a ciência dos medicamentos, e genômica, o estudo dos genes e suas funções, para desenvolver tratamentos eficazes e seguros, adaptados ao perfil genético individual de cada paciente. A ideia é personalizar a terapia medicamentosa, minimizando efeitos colaterais e aumentando a eficácia dos tratamentos. Garantias da farmacogenômica no tratamento oncológico. Seleção de medicamentos. 1. Medicamentos mais eficazes. Com base no perfil genético do paciente, os médicos podem selecionar medicamentos que são mais propensos a serem eficazes. 1. Por exemplo, certos tipos de câncer respondem melhor a medicamentos específicos que atuam em mutações genéticas específicas. 2. Menos efeitos colaterais. A PGX ajuda a identificar medicamentos que o paciente pode tolerar melhor, reduzindo a probabilidade de efeitos colaterais severos. Ajuste de doses. 1. Doses otimizadas. A variação genética pode afetar a maneira como um paciente metaboliza um medicamento. 1. A PGX permite ajustar a dose de medicamentos para atingir a concentração terapêutica ideal, maximizando a eficácia e minimizando a toxicidade. 2. Resposta individual. Com base nas variantes genéticas, os médicos podem prever a resposta individual do paciente a determinadas doses, ajustando-as para obter o melhor resultado possível. Previsão de toxicidades e reações adversas. 1. Identificação de riscos. Certas variantes genéticas podem predispor pacientes a toxicidades específicas ou reações adversas a medicamentos. 1. A PGX permite identificar esses riscos antes do início do tratamento. 2. Monitoramento personalizado. Com essa informação, os médicos podem monitorar mais de perto os pacientes que apresentam maior risco de toxicidade, permitindo uma intervenção rápida se necessário. Os RNAs não codificantes, RNA, especialmente os miRNAs, desempenham um papel crucial na regulação da expressão gênica e na progressão tumoral. Eles oferecem novas perspectivas para terapias mais direcionadas. Miranda et al., 2019. O RNA não codificante, RNA, é uma classe de moléculas de RNA que não codificam proteínas, mas desempenham várias funções regulatórias e estruturais dentro da célula. RNA, RNA mensageiro, codifica a informação genética que será traduzida em proteínas. Ele carrega a sequência de DNA do núcleo para o ribossomo, onde a tradução ocorre. RNA não codifica proteínas, mas está envolvido em várias funções regulatórias, como modulação da expressão gênica, processamento de RNA, e manutenção da estrutura do cromossomo. miRNAs, microRNAs, pequenos RNAs de aproximadamente 22 nucleotídeos que regulam a expressão gênica ao se ligar ao RNA e promover sua degradação ou inibir sua tradução. RNAs, long non-coding RNAs, RNAs longos maior que 200 nucleotídeos, que estão envolvidos em regulação da cromatina, modulação de RNAs e interação com outras moléculas de RNA ou proteínas. siRNAs, small interfering RNAs, pequenos RNAs que silenciam a expressão gênica ao promover a degradação de RNA. piRNAs, interacting RNAs, envolvidos na proteção do genoma de células germinativas contra elementos transponíveis. SNORNAs, Small Nucleolar RNAs, envolvidos no processamento e modificação de outros RNAs, especialmente RNAs. miRNAs, podem atuar como oncogenes ou supressores tumorais, dependendo dos genes alvo que regulam. Por exemplo, MIR21 é frequentemente superexpresso em muitos tipos de câncer e promove a progressão tumoral. RNAs podem influenciar a progressão do câncer ao modular a expressão de genes críticos para a proliferação celular, apoptose e metástase. Otair é um exemplo de RNA que está associado com a progressão de vários tipos de câncer. Biomarcadores, miRNAs e RNAs podem ser detectados em fluidos corporais como sangue e urina, o que os torna candidatos promissores para biomarcadores não invasivos. Diagnóstico, perfis de expressão de RNAs podem ajudar a distinguir entre tipos de câncer e subtipos específicos. Prognóstico, a expressão de certos RNAs pode estar associada com a agressividade do câncer e as chances de recidiva. Predição de resposta ao tratamento. Alguns RNAs podem indicar como um paciente responderá a determinados tratamentos, ajudando a personalizar a terapia. Estratégias para modulação da atividade do RNA no combate ao câncer.
Inibidores de mirnas, pequenas moléculas ou oligonucleotídeos anti-MIR que se ligam aos mirnas e impedem sua função. Por exemplo, inibidores de MIR21 podem ser usados para reduzir a progressão tumoral. Miméticos de mirna, introdução de mirnas que atuam como supressores tumorais para restaurar a regulação gênica normal. Uncrna antisense oligonucleotídeos, oligonucleotídeos que se ligam a uncrnas específicos e impedem sua função. Os uncrnas desempenham papéis críticos na regulação gênica e têm um impacto significativo na progressão do câncer. Eles têm potencial para serem utilizados tanto como biomarcadores quanto como alvos terapêuticos no tratamento do câncer. Os uncrnas desempenham papéis críticos na regulação gênica e têm um impacto significativo na progressão do câncer. Eles têm potencial para serem utilizados tanto como biomarcadores quanto como alvos terapêuticos no tratamento do câncer. O que é epigenética? Epigenética refere-se a mudanças na regulação da expressão gênica que não envolvem alterações na sequência do DNA. Essas mudanças são muitas vezes reversíveis e influenciam a estrutura da cromatina e a acessibilidade do DNA para a maquinária transcricional. Alterações na estrutura da cromatina. Metilação do DNA, a adição de grupos metil, CH3, a citosinas no DNA, geralmente na posição C5 da citosina dentro de dinucleotídeo CpG. A metilação do DNA geralmente silencia a expressão gênica. Modificações de histonas. As histonas são proteínas ao redor das quais o DNA se enrola para formar a cromatina. Modificações pós-traducionais das histonas, como acetilação, metilação, fosforilação e ubiquitinação, alteram a estrutura da cromatina e, consequentemente, a expressão gênica. Acetilação de histonas, a adição de grupos acetil, COX-3, as lisinas nas histonas neutraliza suas cargas positivas, diminuindo a interação com o DNA negativo e resultando em uma estrutura de cromatina mais aberta e acessível para a transcrição. Metilação de histonas pode resultar tanto em ativação quanto em repressão gênica, dependendo do local e do número de grupos metil adicionados. A desregulação dos mecanismos epigenéticos pode levar à ativação de oncogenes ou à inativação de genes supressores de tumor, contribuindo para a iniciação e progressão do câncer. Exemplos incluem a hipermetilação do promotor de genes supressores tumorais e a alteração nos padrões de acetilação de histonas. Epidrogas e seu potencial terapêutico. Epidrogas são compostos que modulam a epigenética celular, revertendo alterações epigenéticas associadas a doenças, especialmente o câncer. Exemplos incluem inibidores de DAX, histona deacetilases, bloqueiam a remoção de grupos acetil das histonas, mantendo a cromatina em um estado mais aberto e promovendo a transcrição de genes supressores tumorais. Exemplo, vorinostat. Inibidores de DNMTs, DNA metiltransferases, inibem a adição de grupos metil ao DNA, reativando genes supressores tumorais que foram silenciados por metilação. Exemplo, azacitidina. Mecanismo de ação das epidrogas. Mecanismo de ação das epidrogas. As epidrogas atuam modulando a expressão gênica para restaurar a homeostase celular. Isso pode ser alcançado por reativação de genes supressores tumorais, inibindo a metilação do DNA ou promovendo a acetilação das histonas. Silenciamento de oncogenes, revertendo a desregulação epigenética que leva à sua superexpressão. Aplicações das epidrogas no tratamento do câncer, potencial e desafios. Potencial terapêutico. Epidrogas têm mostrado eficácia em reverter alterações epigenéticas associadas ao câncer, restaurando a expressão gênica normal e inibindo a progressão tumoral. Por exemplo, a azacitidina e a decitabina são usadas no tratamento de síndromes mielodisplásicas e leucemias. Desafios. Especificidade. Alcançar especificidade suficiente para evitar efeitos colaterais indesejados. Resistência. Células cancerígenas podem desenvolver resistência às epidrogas, exigindo combinações com outras terapias. Identificação de biomarcadores. Necessidade de biomarcadores confiáveis para identificar pacientes que mais se beneficiarão do tratamento com epidrogas. A epigenética e as epidrogas oferecem uma abordagem promissora para o tratamento do câncer, ao direcionar mecanismos de regulação gênica que são frequentemente desregulados em tumores. No entanto, a pesquisa contínua é necessária para superar os desafios e otimizar essas terapias para uso clínico. O citocromo P450, CYP, desempenha um papel crucial no metabolismo de medicamentos e carcinógenos em vários tipos de câncer. Por exemplo, o CYP3A no câncer renal e o CYP2 e 1 no câncer de mama, Eufaqui et al. 2018. O que é citocromo P450, CYP?
Citocromo P450, CYP, é uma superfamília de enzimas responsáveis pelo metabolismo de uma ampla variedade de substâncias, incluindo medicamentos, toxinas e produtos endógenos. Essas enzimas estão principalmente localizadas no fígado, mas também são encontradas em outros tecidos. Superfamília de enzimas. Função principal: o principal papel das enzimas CYP é oxidar compostos hidrofóbicos, tornando-os mais solúveis em água e, portanto, mais facilmente excretáveis. Substratos: incluem fármacos, toxinas ambientais, hormônios esteroides, ácidos graxos e outros metabólitos. Variabilidade na resposta individual aos medicamentos. Polimorfismos: variações genéticas nas enzimas CYP podem resultar em diferentes níveis de atividade enzimática, afetando a eficiência do metabolismo de medicamentos. Os indivíduos podem ser classificados como metabolizadores rápidos, intermediários, lentos ou ultra-rápidos. Implicações terapêuticas: a variabilidade na atividade das enzimas CYP influencia a eficácia e toxicidade dos medicamentos. Por exemplo, metabolizadores lentos podem acumular níveis tóxicos de um medicamento, enquanto metabolizadores rápidos podem precisar de doses mais altas para atingir o efeito terapêutico. Ativação de procarcinógenos. Procarcinógenos são compostos que se tornam cancerígenos apenas após serem metabolizados pelas enzimas CYP. Por exemplo, certas aminas aromáticas e hidrocarbonetos policíclicos são ativados a compostos reativos que podem causar danos ao DNA. Importância do CYP na oncologia. Seleção de medicamentos e doses adequadas com base no perfil genético do CYP. Medicina personalizada. Conhecer o perfil genético do CYP de um paciente pode ajudar na escolha do medicamento e na dose correta, otimizando a eficácia e minimizando os efeitos colaterais. Exemplos: o tamoxifeno, um medicamento usado no tratamento do câncer de mama, é metabolizado pelo CYP2D6. Pacientes com variantes de baixa atividade do CYP2D6 podem ter respostas terapêuticas reduzidas. Desenvolvimento de novos inibidores e indutores do CYP. Inibidores podem ser usados para aumentar a concentração plasmática de um medicamento, inibindo a enzima que o metaboliza. Exemplo: ritonavir é usado para aumentar os níveis de outros medicamentos antirretrovirais. Indutores podem ser usados para diminuir a concentração plasmática de um medicamento, aumentando a atividade da enzima que o metaboliza. Exemplo: a rifampicina é um indutor potente que pode reduzir os níveis de muitos medicamentos. Prevenção da exposição a carcinógenos e seus metabólitos ativos. Regulação da exposição. A compreensão de como diferentes CYPs metabolizam carcinógenos potenciais pode ajudar na regulação da exposição a essas substâncias. Desenvolvimento de estratégias preventivas inclui evitar ou minimizar a exposição a compostos que são metabolizados a carcinógenos ativos por CYPs específicos. Em resumo, o citocromo P450 desempenha um papel crucial no metabolismo de medicamentos e toxinas, com importantes implicações na oncologia. A variabilidade genética nas enzimas CYP pode afetar significativamente a resposta ao tratamento, e a manipulação dessas enzimas através de inibidores e indutores oferece oportunidades para otimizar a terapia do câncer e prevenir a exposição a carcinógenos. Embora promissora, a pesquisa em farmacogenômica enfrenta desafios, como a escolha adequada de artigos e a variabilidade temática. No entanto, a medicina personalizada continua a evoluir, oferecendo esperança para tratamentos mais eficazes. Cacabelos EALI 2021. A integração dos conhecimentos sobre farmacogenômica, epigenética e INCANAS não apenas esclarece os mecanismos do câncer, mas também abre portas para novas abordagens terapêuticas. Ao considerar as características genéticas, epigenéticas e metabólicas de cada paciente, os médicos podem personalizar os tratamentos, melhorando os resultados e minimizando os efeitos colaterais. Essa abordagem holística representa um avanço significativo na luta contra o câncer, trazendo esperança para pacientes e profissionais de saúde. O documentário destaca como a farmacogenômica, INCANA, epigenética e citocromo P450 têm o potencial de transformar o tratamento do câncer, enfatizando a importância da personalização terapêutica e os avanços necessários para superar os desafios atuais e futuros.